Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Integra Podcast, que é um produto do projeto Integra, um projeto que é coordenado pelo Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, o Conselho Nacional de Saúde e a Fiocruz, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde e da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Nós estamos hoje gravando em Brasília. Excepcionalmente, eu estarei aqui na função de âncora deste podcast. Vocês estão percebendo que não temos a Marcele Carvalho hoje, que não conseguiu chegar a tempo. Então, vou ficar aqui com essa missão e a Marcele vai ficar me devendo uma, viu? Bom, a cada episódio do Integra Podcast, a gente conta com a presença de uma ou mais pessoas, convidados ilustres, que vêm falar um pouquinho para a gente, nos esclarecer, debater temas relacionados a políticas públicas, especialmente aquelas relacionadas à assistência farmacêutica, à vigilância em saúde, ao direito do cidadão. Então, a gente sempre tem temas bastante interessantes e hoje o tema é muito legal, vocês vão gostar muito. Nós já estamos na segunda temporada do podcast, então eu queria lembrar, se você não conheceu, não assistiu ou ouviu a primeira temporada, procura lá nas redes sociais do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, no YouTube, no Spotify, no Instagram, tem diversas formas lá de encontrar. Bom, eu sou Silvana Nair Leite, eu sou do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordeno o programa de pós-graduação em assistência farmacêutica e vou estar hoje na dupla função de ser âncora e de ajudar a debater a temática aqui com a nossa convidada, que é a Meiruze Souza Freitas, que é diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e nesse episódio nós vamos discutir a autorização de produtos da cannabis e uma atualização regulatória. Vamos tentar saber aí da Meiruze tudo que tem de novidades. Bem, Meiruze, é uma honra poder contar com você no nosso projeto, contar com a tua participação. Muito obrigada, desde já. E nós costumamos fazer sempre no início, Meiruze, uma autodescrição breve, né? Então, eu vou começar com a minha, e em seguida eu peço para você fazer a sua, né? Bom, eu já me apresentei, quem sou? Eu sou farmacêutica, eu sou uma mulher de quase 50 anos, tenho um cabelo quase branco, ou branco, já há divergências, curto e um pouco encaracolado. Eu estou vestindo hoje uma roupa colorida, meio psicodélica, não parece? Não é bastante, muitas cores aqui, com verde, rosa, laranja. Então, uma estampa bastante divertida, que eu curti muito. E gostaríamos de ouvir de você. Quem é a Meiruze? Olá, eu diria já que de início é uma pessoa que está muito agradecida por estar aqui, por fazer essa discussão. Eu vou descrever um pouco a Meiruze. A Meiruze é uma pessoa que vem lá do Vale de Jequitinhonha, de Minas Gerais, que passou pela sua trajetória em escolas públicas, se formou na Universidade Federal de Minas Gerais e chegou na sua carreira como servidora pública e hoje diretora da Anvisa. É um trajeto de formação fortemente em saúde pública, né, na qual eu tenho muito orgulho de atuar nessa linha e nessa carreira. Como eu sou uma mulher de 51 anos, eu tenho um cabelo mais ou menos no ombro, mas hoje ele está preso. Diria que eu estou de verde, em combinação com a minha parceira nesse podcast. Estamos dando match aqui nas cores. E tenho a honra também de estar no meu blazer, o broche do Zé Gotinha, reafirmando que as vacinas são sempre a melhor estratégia para a gente enfrentar as dificuldades de saúde pública e ter uma nação mais fortalecida em rumo à saúde. Muito bom. Que legal, Meiruze, poder contar com você aqui, poder tratar dessa temática que tem tido grande apelo social, né? Acho que tem um grande interesse das pessoas
por conta das possibilidades de uso, né? Nós temos ouvido muito sobre isso, muitos relatos de uso, de interesse em usar, e também muito interesse de mercado, muitas pessoas interessadas também em produzir, em comercializar e tudo isso. Bom, mas a gente vai começar do começo. Então, eu vou colocar uma questão de partida para você esclarecer para a gente, Meiruzi. O que é cannabis? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma planta que tem relatos na literatura científica de mais de 2.000 anos utilizado para fins medicinais, né? Então, isso já nos leva a uma reflexão de qual a finalidade dessa planta, né? Mas é uma planta também que, na sua constituição, ela tem canabinoides. Esses canabinoides também têm efeitos psicoativos. Então, nessa evolução do conhecimento da planta da cannabis, o mundo foi transformando as suas considerações sobre essa planta, né? Inclusive colocando, a partir desses canabinoides, que tinham efeitos alucinógenos, essa planta sob controle especial. Isso foi uma mudança que ocorreu, inclusive, mundialmente. O Brasil faz parte desse grupo. E no Brasil passou a ser controlada, especialmente pela famosa Portaria 344 de 98. Com todas as evoluções das discussões da cannabis, e aí eu queria dizer, especialmente do movimento social, muito forte nos anos de 2013, 2014, trazendo umas possibilidades terapêuticas da cannabis de efeito significativo, especialmente aí quando a gente está falando de epilepsia refratária. Então, eu diria que a primeira grande mudança das discussões da cannabis, ela veio por meio das mães. E as mães movimentaram esse tema porque identificaram na cannabis, através de literatura, através de outras ações, especialmente ligadas com a medicina, de médicos, que esse produto poderia reduzir os danos do número de convulsões dia. E sabemos que a força das mães nesse processo, ela transformou, inclusive, as ações regulatórias do Brasil. Então, acho que, no primeiro momento, é desse produto que nós estamos falando, dessa transformação e dessa busca que a cannabis hoje tem, e não só do ponto de vista da atuação terapêutica, mas se apresentando aí como várias possibilidades de serem utilizados em produtos, seja até mesmo de cosméticos, seja utilizando mesmo esses produtos para outras finalidades, até mesmo como uma estratégia têxtil. São muitas possibilidades, não é? Mas, então, a questão do uso para epilepsia foi o grande disparador das propostas de regulamentar o uso no Brasil e tudo mais. E de que produtos especificamente a gente está falando? A gente está falando da planta ou de subprodutos da planta? Como é que está organizado isso em termos de produto mesmo? A primeira movimentação, especialmente aí das mães, sobre o seu direito de importar ou até mesmo de plantar, ela vem do extrato. Então, não é a planta in natura, mas um extrato mais padronizado, mais um padrão mais farmacêutico, e a transformação disso em uma solução, especialmente utilizado pela via oral, né? Foi as primeiras discussões, e aonde a literatura científica tem o maior número de dados. Aí, especialmente aí para a epilepsia refratária, síndrome de Dravet, que culminou, tem até registro como medicamento, mesmo fora do Brasil, não tem ainda no Brasil, como na categoria que nós chamamos de medicamento, registrado para o tratamento da epilepsia refratária. Então, acho que esse primeiro movimento, ele não vem do uso da planta para fins medicinais. Ele vem a partir de uma transformação da planta, ainda que seja uma transformação menos laboral, menos do ponto de vista aí da industrialização, mas vem sobre a utilização especialmente de uma forma farmacêutica, uma solução oleosa e por meio de um extrato da planta. Bom, você comentou que o movimento inicial se baseou
principalmente na questão de direito de importação e de cultivo, e que se materializaram a partir de ações judiciais. Então, a gente teve uma enxurrada aí de ações judiciais, milhares, né, de liminares permitindo, inclusive, a importação ou o cultivo para diversas condições, né, para tratamento de diversas condições. Bom, então, até então, a gente no Brasil se dependeu de autorização judicial. Como é que está a situação agora? Nós estamos ainda no mesmo ponto da regulação e das formas de obter e utilizar? Qual é a situação atual? Eu acredito que depois desse movimento, especialmente aí de 2014, o primeiro movimento mais forte nesse sentido foi quando tira, especialmente o CBD, da categoria da portaria 344, da portaria 344, de psicoativo. Ele passa para um controle especial da lista C. Então, acho que foi o primeiro movimento, porque quando ele estava na lista F, ele estava como proscrito. Uhum. Isso era um grande problema, né? Porque proscrito você tem a dificuldade, inclusive, da importação. Uhum. Esse movimento feito aí, que eu diria muito forte, pelas mães das crianças com epilepsia refratária, eles movimentaram, inclusive, movimentaram o judiciário sobre o seu direito de ter acesso a esse produto. Então, a primeira mudança regulatória, ela vem motivada pelo judiciário. E aí eu queria até dizer um pouco que a regulação está sempre atrás das inovações, né? Esse é um ponto também que a gente se movimenta no tempo também, mas leva em consideração também os movimentos sociais. Só saindo do ponto de vista da cannabis aqui, nós tivemos um movimento muito forte, muito bonito também das mães sobre o põe no rótulo. Especialmente para que colocasse no rótulo dos alimentos os alertas para as pessoas que tinham alergia à lactose. E muitas vezes isso vinha para as crianças. E esse movimento fez a Anvisa fazer uma nova regulamentação, estabelecendo que esses alertas viessem ao rótulo para favorecer que a sociedade reconhecesse um alimento industrializado que tinha lactose. Então, mostrando também que a regulamentação é motivada e também pelos movimentos sociais. Então, nesse sentido, a própria norma de cannabis, ela se alinha ao movimento social de põe no rótulo. Primeiro, assim, eu me lembro até que queria aqui lembrar que eu sou servidora da agência. Em alguns momentos, eu atendi mães na própria sala de reunião que estavam com seus filhos, pedindo a liberação desse produto e assisti, inclusive, crises dessas crianças dentro da sala de reunião da Anvisa. Então, isso certamente nos toca. Nós temos que lembrar também que nós somos parte dessa sociedade. Não somos os burocratas dessa sociedade, fazemos parte dela. Então, esse movimento que veio, ele trouxe a primeira transformação, que seria a alteração regulatória da portaria 344, trazendo o canabinoide, especialmente o CBD, para a lista C, e depois, com esse movimento da justiça, a liberação da importação. A liberação da importação por meio de um receituário, ainda tinha uma medida bem burocrática lá na Anvisa, do ponto de vista de fazer um relatório médico da patologia e o porquê que estava se prescrevendo o produto da cannabis e de onde ele viria. Esse foi os primeiros movimentos. Sim, foi um ganho. Acho que a gente ganhou. As pessoas tiveram o direito de importar a substância com produtos da cannabis, ali com diferentes teores de CBD, inclusive. E a gente percebeu que o caminho da importação estava cada vez maior. Era crescente, mas ainda era para um nicho de pessoas que tinham acesso ou ao judiciário, ou tinha acesso a médicos específicos, e o custo... E custo, né? Recursos. O custo, e o recurso. Ou, às vezes, inclusive, conseguiam entrar na justiça para que o Estado assumisse os custos da importação e do produto. Mas ainda era um nicho muito especializado e, diria, um nicho privilegiado da nossa sociedade. Nesse sentido, essa regulamentação da importação ela foi simplificando ao longo da sua existência. E, por outro lado, houve um movimento muito forte sobre a questão de plantação para fins medicinais.
Sim. e autorização de produtos para fins da cannabis. Eu diria que ali, principalmente ali a partir de 2017 e 2019, onde culminou inclusive na primeira regulamentação, e eu tive a honra de participar fortemente, muito dos trechos da regulamentação atual, eu escrevi, não é perfeita, mas era o que a gente precisava dar de primeira resposta. Discutiu-se dentro da Anvisa mesmo a possibilidade de autorizar o plantio para fins medicinais e a autorização de produto para cannabis. A trajetória do plantio para fins medicinais da cannabis, talvez eu faça uma reflexão por que essa regulamentação não foi aprovada. Né? Eu participei das discussões e eu acho que o grande eixo dessa regulamentação não ter sido aprovada é porque a Anvisa estava tratando do tema de forma isolada. Isolada em relação ao quê, Meiruz? Porque, para discutir o plantio da cannabis, a gente tem que levar em consideração toda a constituição dos produtos que tem na cannabis. De todas as formas de controle e a forma que isso precisa ser feito, inclusive em conjunto com outros órgãos do país. E aí eu diria, o próprio Ministério da Justiça, o próprio Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, porque é uma atuação plural, não é uma atuação só da agência reguladora. Então, acho que a primeira discussão do naufrágio regulatório desse ponto, eu diria que foi essa falta de coordenação. Qual que é a decisão do país sobre o plantio da cannabis para fins medicinais? E a agência reguladora sozinha não conseguiria levar essa pauta. Eu acho que é uma pauta complexa, porque envolve um produto que tem um longo histórico de uso como droga ilícita, né? Tem todo um contexto social, até o entendimento desse produto para a sociedade que deve... Acho que o teu relato trata disso. Acaba cruzando a linha, né? Então, assim, para a sociedade, o que é regulamentar o cultivo, por exemplo, da planta para fins medicinais, qual é a diferença do cultivo para fins recreativos ou acabar no tráfico de drogas? Eu acho que essas discussões se misturam na sociedade e dificultam tratar desse tema, você não acha? Certamente é um dificultador. Imagina isso lá em 2019. Né? Parece pouco tempo, mas as informações no nosso mundo de hoje, parece que quando a gente fala 2019, a gente está falando de um tempo muito lá atrás, né? Mas certamente se confunde. Inclusive, quando você vai discutir o plantio para fins medicinais, você discute o descaminho. A utilização não medicinal, a utilização recreativa. Então, como vai controlar isso? Toda a cadeia de controle, né? O cultivo que a gente chama cultivo indoor, cultivo fechado, controle de acesso, é um produto sob controle especial, né? Sim. Vamos lembrar, então tem todas as autorizações específicas, não só da Anvisa, da Polícia Federal. E nesse bojo tem, inclusive, uma discussão de lei no nosso parlamento sobre o plantio para fins medicinais. É um tema corrente, agora no Congresso, no STF, está em pauta o tempo todo. O tema, ele voltou ainda com, que eu diria, mais quente. Se a gente for pensar no próprio conselhão, né, que foi feito pela Casa Civil, o tema da cannabis está no conselhão. Então, eu acho que para movimentar esse tema e para discutir de forma responsável, porque a gente está falando de um produto que tem a finalidade terapêutica, que tem que ter controles muito fortes. Assim, então a gente está falando de metais pesados, a gente está falando de uso, inclusive, de agrotóxico, quando a gente discute o plantio da cannabis. Fortemente da questão desse caminho, e aí o risco também desse produto entrar como estratégia para o tráfico. Então, é uma atuação do plantio muito além da Anvisa. Então, eu acho que essa foi, olhando para aquele momento e olhando hoje, eu acho que essa foi a grande motivação da regulação de plantio para cannabis para fins medicinais não ter avançado. Por outro lado, a questão da autorização de produtos da cannabis que possam ser registrados no Brasil, que possam ser vendidos nas farmácias, que possam facilitar esse acesso, de forma que as pessoas não dependam só da importação. Uhum. Né? Então, eu acho que a primeira regulamentação que trouxe desse tema foi nós chamamos Resolução lá 327, de 2019. A 327, eu diria que foi uma grande inovação, porque
para a Anvisa, para fins medicinais, com a indicação, tem que ser registrado como medicamento. Então, a gente remete ao nosso arcabouço legal, que é uma lei, né, a antiga Lei 6360 de 1976, que estabelece as diretrizes para ser um registro no Brasil. E aí volta um pouquinho mais, aí a gente está falando aqui da questão farmacêutica, a própria Lei 5991, que fala dos estabelecimentos, ela traz a diretiva do que é um medicamento. Se tem a finalidade terapêutica, preventiva, então, tudo esse arcabouço regulatório, ele está ligado a uma lei. Então, não dá para a Anvisa também reinventar uma regulação que não tem um apoio legal. Ou seja, não haverá, para este caso, uma espécie de registro diferente dos registros que já existem na Anvisa, das categorias de registro. E, nesse caso, é medicamento. E, nesse caso, com a finalidade terapêutica, é medicamento. Então, revisitando, inclusive, o nosso arcabouço, foi eu diria que foi uma grande sacada pensar em produtos da cannabis. Uhum. Porque esse apelo social para a utilização do produto com a finalidade medicinal, juntamente com a liberação da importação, para nós, especialmente os técnicos, a gente ficava muito incomodado. Falava assim, gente, mas a gente precisa ter uma alternativa que traga para um controle e a gente consiga entregar à sociedade que está querendo ter acesso, pelo menos um produto de qualidade. Então, no bojo dessas inquietações, nasce produto da cannabis. Autorização de produtos da cannabis. Foi uma forma de colocar esse produto dentro da veia da regulação e colocar esse produto, especialmente, dentro dos controles sanitários. E por que controlar sanitário? Por que não deixar liberal? Por que regular, né? Essa é uma questão que eu acho bastante importante, que eu acho que o assunto nos ajuda a discutir, né? Muitas vezes a gente ouve isso, uma expectativa de que o sistema de regulação, especialmente representado pela Anvisa, é uma burocracia, né? Primeiro, é um passo burocrático apenas, por si só, e que atrasa os processos, demora, né? Diminui a possibilidade de acesso e tal. Enquanto que, na realidade, é uma proteção para a sociedade ter um sistema de regulação. Então, quando a Anvisa precisa de coloca uma série de exigências para regular um produto, para regulamentar um produto, para autorizar, é porque, na verdade, precisa ter garantias de que esse produto vai ser seguro na sociedade e de que vai trazer benefícios e não malefícios, né? Então, eu acho que isso cabe muito bem para a cannabis. A cannabis é um bom exemplo, né, desse sistema, um sistema que tem uma regulação. Ótimo, eu acho que a cannabis cai bem nesse eixo aí, porque a gente vê ainda mais quando a gente lembra que as pessoas têm a percepção de que os produtos que vêm de uma planta não fazem mal. Uhum. Então, é natural. Então, esse é o primeiro bojo de pensar por que regular, né? E a gente tanto sabe, aí, especialmente no ramo da farmácia, da farmacognosia, o quanto há riscos, inclusive, na utilização de plantas, e que devem ser bem orientadas e bem estabelecidas. Então, olhando por que regular os produtos da cannabis, né? O primeiro momento foi entender que a gente precisava dar acesso a um produto de maior qualidade, favorecer o acesso a um produto de maior qualidade. E, de uma forma ou de outra, a gente estava tratando de um produto que estava dentro de uma substância controlada pela Portaria 344, pelo GIP, que é um organismo internacional que o Brasil faz parte, e que essas substâncias teriam um problema simplesmente para transitar, seja no Brasil, seja no mundo. Então, o primeiro momento foi olhar o que o mundo está fazendo, né? A regulação sempre vai olhar também os outros exemplos. Então, a gente percebeu ali, quando criamos o produto da cannabis, o primeiro momento é o seguinte: em alguns países era suplemento, sim, totalmente liberado, e a gente foi, opa, pode ser suplemento no Brasil? E a gente utilizou muitas das ferramentas. Nós temos sistema canabinoides. Uhum. Pode ser um suplemento? A primeira pergunta foi isso, né? Se fosse um suplemento, a forma de regularizar seria mais simples, em que pese os suplementos não possam ser utilizados aí sem considerações adicionais e sem controles. Mas, sim, a regulamentação para uma suplementação alimentar é mais simples.
É mais simples do que comparado com o medicamento, né? Sem dúvida. O medicamento, o trilho é mais árduo, né? As fases de avaliação são mais programadas e exige, sim, mais estudos. Então, a primeira colocação foi isso. Não pode ser um suplemento, por quê? Por que não pode? E aí a gente começou a estudar como os outros países eles fizeram isso. Nos Estados Unidos entrou muito facilmente como suplemento, mas é porque a legislação americana, e aí vamos falar, não é da legislação só da autoridade dos Estados Unidos, da FDA, a legislação no Congresso é mais liberal. Então, e as responsabilizações são mais... As responsabilizações são muito mais dos indivíduos do que das instituições dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é um bom exemplo para o mau exemplo, que é só observar a crise dos opioides, por exemplo. A crise dos opioides, até hoje, nos Estados Unidos, ainda é muito explicada pelas pessoas que têm dependência. A explicação está nas pessoas, que as pessoas desenvolveram dependência. Enquanto, na realidade, é só observar a história, né, da crise dos opioides, de que, na verdade, é um problema de regulação, né, é um problema de expor as pessoas. As pessoas são expostas ao risco pelo sobreuso de opioides, prescritos inicialmente, porque a regulação permite que assim seja. E na verdade, a responsabilização por tudo acaba sendo das pessoas e não das empresas e do próprio sistema de regulação. Né? Então, acho que olhar para a regulação exterior é importante para a gente ver exemplos de regulação que dão bons resultados e exemplos que a gente precisa tomar cuidado e resguardar para não cair nos mesmos problemas. Né? Então, desculpa te interromper, você estava justamente falando dos Estados Unidos e me lembrei disso como uma questão importante. Não, eu diria que é o grande case em relação a olhar esse modelo, né? Até porque as responsabilidades do Estado é diferente. Aqui, pelo princípio da precaução, o Estado também tem uma responsabilidade maior sobre os produtos que são liberados pelo Estado. E lá nos Estados Unidos é muito simples em relação a isso, de certa forma. O próprio rótulo do produto vem não comprovado eficácia e segurança reconhecido pela FDA. A informação é praticamente essa. Então, as pessoas discutem... É tua conta e risco. É para tua conta e risco. Mas ainda assim tem uma responsabilização das empresas maior do que tem no Brasil. Então, toda essa constituição jurídica é uma avaliação também que deve ser feita quando você vai regular um produto. E, ademais, o próprio Estados Unidos não vem obedecendo à Convenção da Organização Mundial da Saúde, porque o CBD foi retirado de controle total dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto também que no Brasil continua sob controle. O país tomou essa decisão. Então, apesar de tudo, a regra, o acordo internacional, os Estados Unidos não vem cumprindo quando ele faz essa liberação. E nos chamou a atenção também alguns países da Europa. Porque também na Europa, em alguns países, Portugal, ele é visto, pode ser utilizado como suplementação. Também fomos olhar como que esses países estão fazendo desse tema. E nos chamou a atenção que uma autoridade que eu diria que o Brasil se aproxima muito é a Autoridade de Avaliação de Segurança Alimentar da Europa, a ECFSA. Eu acho que o nosso modelo regulatório, principalmente de alimento, ele é mais ligado ao modelo europeu. E quando lá em 2019, eu falei, opa, a ECFSA está avaliando o CBD, o canabidiol, como possível suplementação. Eu falei, opa, isso. Aí me chamou a atenção que é o seguinte, quando esse processo foi protocolado na ECFSA, foi 2018. Até hoje, a ECFSA não decidiu que o CBD não é tão simples assim. Então, né? A gente já... Eu me chamei muita atenção quando a gente fez a norma 327, vamos lembrar, ela é uma norma temporária, vale por 5 anos para a gente verificar como que o mercado ia se movimentar, que produto a gente fez ali realmente um sandbox regulatório, que a gente chama, é uma testagem regulatória, e por isso que nós ousamos a criar essa categoria regulatória como um produto sujeito à vigilância sanitária, para que a gente trouxesse ali mais controles. E que controles são esses, né? O grande controle que tem ali é o controle de qualidade.
garantindo que realmente tem o teor estabelecido no rótulo, garantindo as metodologias analíticas, garantindo as impurezas, que também nós estamos falando de um produto que tem muita impureza, garantindo ali a presença de metais pesados. O canabidiol, ele tem, vou falar aqui no vulgo, no ranço, é um produto que degrada com muita facilidade, principalmente nessa temperatura amena que é o nosso país. Então, você tem que tomar um cuidado, porque estabelecer qual que é a estabilidade que esse produto vai ter, qual que é o tempo de prateleira que ele pode ser utilizado. E aí eu chamo a atenção que isso, inclusive, é um dos riscos dos problemas que são, dos produtos que são fabricados e utilizados sem esse controle. Ele tem uma possibilidade de degradação muito alta e perder também todas as suas características e suas possibilidades. E o que me chama a atenção também é ter uma perspectiva, e a própria norma estabelece, de estudos. Nós precisamos estudar a efetividade da utilização do CBD e do THC para fins médicos. E para quais patologias? Vai ser para tudo? Porque no início parece um pouco de uma panaceia. Mas está um pouco uma carinha de panaceia, não está não, Meiruz? A gente tem ouvido relatos, virou inclusive, parece trend agora, né? Sabe? Todo mundo está usando produtos de cannabis para alguma coisa, né? Do que inicialmente teve todo um movimento lá bastante importante para situações específicas, especialmente para as crianças, como você relatou, né, com quadros clínicos específicos. Hoje parece que tem uma certa necessidade aí das pessoas de também experimentarem para diversas situações. Como que a gente vai regular isso? Como a gente vai dar conta disso? Eu diria que hoje, às vezes, o produto da cannabis virou também um modismo. Isso que eu penso. Isso é muito... a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão do modismo, para que a gente não perca um produto de valor terapêutico importante. Isso é preocupante. Então, para isso, a gente precisa, eu acho que como regular isso, incentivar os estudos. É essencial que a gente tenha estudos clínicos, e não só estudos clínicos, estudos de vida real. Uhum. Queria lembrar que a Anvisa lançou agora, no dia 26, o primeiro guia no Brasil de evidências de mundo real. E o produto da cannabis tem uma possibilidade muito grande de utilizar essas estratégias para comprovar a sua eficácia, para apoiar a comprovação de eficácia. Olhando os dados que hoje a gente tem de pesquisas clínicas no Brasil, né, e aí é um ponto que a gente precisa avançar, porque é um país tão plural, um país tão competente do ponto de vista das universidades, dos centros clínicos que o país tem, e essa pluralidade que a gente tem, que é muito bonito e nos enriquece de várias formas, mas só olhando o dado de 2009 a 2023, eu tenho 2 estudos clínicos aprovados para produtos fitoterápicos. E entre eles, um é o produto da cannabis. Então, tem ali uma margem para a gente estudar muito grande, para a gente não perder esses produtos da cannabis. A gente tem grupos de pesquisa super importantes no Brasil, mas em diferentes estágios dos processos de pesquisa, né? Acho que as pesquisas já de ensaios clínicos ou de vida real, ainda há necessidade de desenvolver muito mais, né? É uma necessidade para que o assunto fique também melhor esclarecido para a própria sociedade, né? São investimentos essenciais. E hoje, com a situação que a gente tem hoje, como está a questão da produção no Brasil, comercialização, já tem os produtos industrializados, qual é a situação atual? A nossa situação em termos de registro, hoje nós temos 30 produtos registrados. Seja purificados, né, que isso é o fármaco mesmo, que a gente, lá na Anvisa, nós enquadramos ali como produto específico, e seja o extrato, que é um produto que tem maior número de mistura, eu diria, é uma mistura maior os extratos. Desses 31 produtos, eles já chegam na farmácia. Então, mas esses produtos estão sendo, inclusive, fabricados aqui no Brasil, mas com a importação do insumo farmacêutico ativo. Como a gente não tem o plantio autorizado no Brasil, a gente não consegue fazer essa extração de autorização
que o insumo seja produzido no Brasil. Então, a gente ainda teria que avançar. É uma etapa regulatória que ainda... Que depende, eu entendo que depende de todo esse movimento que eu falei ali, dos órgãos, inclusive até do próprio Congresso Nacional, para que a gente tenha um plantio de produtos da cannabis para fins... Para matéria-prima para produzir, então, para produzir nacionalmente. Agora, você falou, ok, esses produtos já podem estar na farmácia. E no Sistema Único de Saúde? No sistema, vamos lembrar que é o seguinte, agora a gente verifica algumas leis, inclusive leis estaduais. Essa é uma preocupação específica que eu queria discutir com você, a questão da incorporação via lei. E isso me preocupa também, porque eu acho que a incorporação tem que ser a partir dos dados da avaliação de benefício, efetividade, inclusive risco. Que eu acredito que o papel que a própria Conitec faz sobre essa matéria é o lugar adequado, não é na lei. Que, em pese, a lei também movimenta um desejo social, né? Ela também movimenta esse desejo social, talvez a lei também impulsione as discussões no âmbito da incorporação do Sistema Único de Saúde. Teve um tempo atrás que a própria Conitec colocou em discussão o produto da cannabis, mas a decisão final foi pela não incorporação. Acredito que isso também tem a ver com as evidências científicas, né? Os dados que justifiquem para qual patologia fazer essa incorporação. Mesmo as leis que vêm saindo, ela coloca sobre as evidências científicas. Hoje, o que tem de mais forte de evidência científica e dados, inclusive, quando eu diria, é a epilepsia refratária. Para os outros, tem que se discutir ainda mais dados e mais informações, de forma que você consiga também fazer uma incorporação baseada em evidências. O grande desafio hoje, eu diria, para a Conitec, é porque esse produto não é regulado como medicamento. Porque a incorporação passa pela regulação como medicamento. Sim. E a gente está avançando, eu diria que está avançando, porque com essa questão da pesquisa clínica, há já projeções de empresas registrando como medicamento. Mas a gente... Bom, aí já vai ser um outro patamar. Vai ser outro patamar, outras discussões, mas e os produtos da cannabis? Como ficarão? Essa questão de como incorporar ao Sistema Único de Saúde para permitir um acesso realmente adequado, né, que é o acesso não para quem pode ter acesso no sentido econômico e tudo mais, mas que esteja disponível no Sistema Único de Saúde, é algo extremamente relevante para a gente discutir, né? E aí realmente tem acontecido leis estaduais, né? Então, normalmente, os medicamentos eles passam a estar disponíveis no Sistema Único de Saúde quando eles são avaliados, particularmente pela Conitec, né, nos últimos anos, que é essa comissão que faz essa avaliação, e então o Sistema Único de Saúde passa a ofertar esse produto sem custos para o paciente, né, da maneira como nós estamos acostumados a entender no SUS. Só que alguns estados têm feito leis estaduais incorporando um medicamento que não passou por uma avaliação de um organismo, de uma instituição técnica, como a Conitec, né? E isso é especialmente preocupante porque essa via da lei, ela analisa outros elementos que não necessariamente os critérios técnicos de segurança, eficácia, efetividade, né? Baseado no conjunto de dados científicos que já são padronizados para isso. Então, quando é via lei, são outros critérios. Importante, porque reconhece o papel da sociedade, mas causa uma preocupação, especialmente no ponto de vista da segurança, né? Qual é o processo de avaliação para fazer essa incorporação sem passar por uma avaliação de segurança bem estabelecida. Então, isso que eu acho que é uma questão bem importante para ser de atenção, né? E que tem muita demanda dos familiares e das pessoas que estão em uso do produto, de como vão acessar. Ainda continua tendo muito acesso via judicial? Sim, o acesso judicial, eu diria, especialmente pela questão do plantio. Até porque os produtos que chegam na farmácia ainda são produtos de alto custo. E esses produtos, muitas vezes, por eles não estarem incorporados, o custo é da família. O custo é da pessoa para o tratamento. E essa diversidade que nós temos no país, nós temos um país muito desigual do ponto de vista do acesso. Então, o fato dessas leis estaduais, mas elas efetivamente não estão promovendo a incorporação.
Isso é outra discussão que a gente faz. Assim, tem a lei, mas o produto não está chegando. E a gente, como eu disse, a gente teve que se reinventar para pensar na autorização de um produto para cannabis. Essa é uma discussão que o país precisa se reinventar, inclusive nas discussões da incorporação. Talvez esse produto eu preciso fazer a incorporação a partir de algumas evidências, sem todas, com avaliação de risco. E temos que discutir, assim, não podemos fechar os olhos o que tem bem acontecendo nas associações. É fato, tem mais de 100 associações plantando produto da cannabis. E inclusive com bom propósito. Não acho que a associação está fazendo isso de forma irregular, não. O espírito é bom, o espírito é positivo. Mas, inclusive, os controles precisam chegar à associação. Quando a gente fez a 327 lá atrás, o primeiro momento foi não autorizamos a manipulação. Mas todo mundo falando, mas por que não autorizar a manipulação? Mas justamente porque a gente estava lidando ainda com o desconhecido. Então, foi a primeira atuação como princípio da precaução. Nessa revisão, a gente já discute. Opa, justifica manter a proibição da manipulação? Então, o primeiro ponto que vem ali discussão. A realidade é diferente. A gente pode estabelecer alguns padrões para o IFA, não? Para chegar até a manipulação e ter um produto mais controlado e manipulado. E pipocou também a ação judicial para as farmácias de manipulação. Sim. Então, as farmácias também ganharam a discussão da manipulação por via judicial. Agora, precisamos estabelecer quais são os controles, especialmente desse IFA, para que a gente também tenha um produto de manipulado dentro das diretrizes. Isso pode favorecer, inclusive, as associações. Sim, com certeza. Acho que as associações têm que trabalhar com segurança para que realmente o que se busca, que é ajudar terapeuticamente, né? Ajudar o manejo das doenças, os tratamentos que têm sido empreendidos, que eles sejam realmente eficazes e seguros, né? Dar condições para que esse trabalho aconteça bem. Eu acho que essa é a grande finalidade, a grande preocupação. Meruz, para a gente finalizar, que a gente já está com o nosso tempo esgotado, o que vem por aí? O que dá para ver assim, no horizonte em termos de regulatórios para esse tema? Olha, eu acho que a própria revisão da 327, né, que na minha opinião, é até uma norma inovadora, posso falar assim, que existe um certo bairrismo de pensar que ela é uma norma inovadora, mas quando a gente vai para o mundo começou a olhar a nossa regulamentação, inclusive como uma regulamentação de ponta. Tá? Os países, o próprio Estados Unidos fez uma reflexão sobre o modelo de regulamentação deles em relação ao produto da cannabis, trazendo esse produto da cannabis para o maior controle. Nós temos que acompanhar esse produto a longo prazo. Existe uma hepatotoxicidade considerável nesses produtos também. Inclusive, pessoas mais velhas, mais idosas, desculpa aí o termo, utilizando esse produto sem controle, aumentou o número de quedas. E queda em idoso é um risco muito grande. Até a necessidade que o tema voltou ao Congresso dos Estados Unidos para discutir uma regulamentação mais controlada. E a regulamentação do Brasil está sendo olhada. No mundo também, quando a gente foi discutir, levando a nossa atuação além da fronteira, o mundo falou assim, opa, a direção que o Brasil teve para produtos da cannabis foi uma direção importante do ponto de vista da proteção, do cuidado, de um produto com menor risco à população e maior qualidade. Então, eu acho que, primeiro, foi isso. A nossa regulamentação também foi considerada uma boa estratégia para dar acesso, mas essa regulamentação ela nasceu para ser revisada. Ela já se esperava, né? Ela nasceu, assim. Exato. Ela foi o primeiro passo, mas um dos pontos da revisão dela que a gente discute hoje é via de administração, porque ela lá estabeleceu só a via oral. Então, é uma outra discussão que eu diria que é avanço, mas, por outro lado, diria aí que é a necessidade de ter produtos melhores formulados, porque a gente tem baixa absorção do CBD pela pele, né? Então, assim, não é o produto pelo produto. Por isso, a gente também tem que ter um cuidado de ter formulações que entreguem o que promete. Então, essa regulamentação vem discutindo antes, a gente tinha fechado a prescrição, hoje a gente olha e fala assim, essa justificativa de fechar a prescrição tem que ser da Anvisa? Realmente tem que ser da Anvisa ou tem que ser de outros órgãos? Ou tem que ser... Então, eu acho que ela vem também, movimenta essa discussão, que a gente fechou a prescrição no médico assistente, no médico...
no tipo de controle, se era receita B, receita C para acima de 0,2 de THC. Então, eu diria que o primeiro movimento que vem é colocar em consulta pública. Nós já estamos fechando a avaliação de impacto regulatório, considerando a possibilidade de manter alguns produtos ainda como produtos da cannabis, porque nós enfrentamos uma pandemia nesse momento, também atrasou estudos, né? O foco dos estudos não eram produtos da cannabis, e que a gente precisa continuar pesquisando, mas mantendo o acesso, mas aí um acesso usando as estratégias pelo menos de qualidade e de segurança, para que o Brasil consiga avançar na pauta. E acompanhamos também as discussões do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista do Conselhão, para verificar qual que vai ser a estratégia do país sobre o plantio da cannabis para fins medicinais, e que ele não se confunda com uma liberação das drogas. São discussões apartadas, são discussões que, do ponto de vista da saúde, ela não deveria contaminar a possibilidade de avançar na cannabis para fins medicinais. Eu acho que é um bom exemplo que você nos contou hoje, Meiruz, é um bom exemplo de como o sistema de regulação não é um sistema fechado, né? Não é ensimesmado, apartado da sociedade, das discussões, dos anseios da sociedade, do que está acontecendo dentro do Brasil, fora do Brasil. Não é um sistema só técnico e tecnocrata, né? É um sistema que faz parte da sociedade, né? E se integra aí com os movimentos da sociedade. É muito bom poder saber um pouquinho mais dessa história, de como vocês têm trabalhado com esse assunto. Por isso foi muito importante, né, contar com você para discutir esse assunto. Acho que tem muita coisa ainda para se tratar sobre isso, mas acho que muitas pessoas estão interessadas, e certamente essa conversa aqui vai ajudar muito para as pessoas estarem mais esclarecidas, né, e mais atualizadas no tema. Muito obrigada. Eu queria lembrar que os nossos episódios e também os outros materiais do Projeto Integra estão nas nossas redes sociais, né? Então, o oficial_Integra é o nosso perfil no Instagram, o escoladosfarmacêuticos.org.br é a página do nosso instituto, né? E onde você encontra todas as atividades, as informações sobre Integra. E estamos também no YouTube, no Spotify, e onde mais você quiser procurar. Bom, eu tenho aqui alguns exemplares dos nossos livros que eu trouxe para deixar com a Meiruz, e o nosso último é o de Políticas Públicas Integradas para Fortalecer o SUS, com diversas temáticas super atuais, inclusive sobre vigilância em saúde, né, acesso a medicamentos, pesquisa na área de medicamentos, que inclui também essa temática que a gente trabalhou hoje. Então, aqui também estão todos disponíveis para download, e lá na nossa página, se você tiver interesse, procura lá, ok? Então, muito obrigada e até o próximo episódio do Integra Podcast.